Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. O nosso tema de hoje é atmosfera e altitude. Então a gente vai conhecer um pouco como a altitude influencia na atmosfera. A atmosfera ela sofre influências de muitos fatores, entre eles a altitude. Mas o que é altitude? Altitude é a distância vertical em que um determinado ponto se encontra em relação ao nível do mar. Vamos a um exemplo, vamos ver se vai a imagem. Aqueles prédios que estão ali em cima da montanha, eles estão em quê? Em um nível, uma altitude elevada em relação ao nível do mar, certo? Comparado, por exemplo, com aqueles prédios que estão ali embaixo. Eles estão numa baixa altitude em relação aos prédios lá de cima, certo? Então, a altitude é isso, é a distância vertical de um ponto em relação ao nível do mar. E como ali mostra na imagem, os prédios que estão ali em cima da montanha estão num nível, uma altitude alta em relação ao nível do mar. Segundo os cientistas, conforme a altitude aumenta, a quantidade de gases no ar atmosférico diminui. Então, conforme a aumento da altitude, há uma diminuição da quantidade de gases. E nesse caso, dizemos que o ar se torna cada vez mais rarefeito. Então, quando um gás ele é rarefeito, quer dizer que há pouco, certo? Olha ali naquela imagem. Aqueles pontinhos azuis são as moléculas de ar. Então, conforme a gente vai vendo ali na imagem, vai aumentando a altitude, há uma diminuição dessas moléculas de ar. Em grandes altitudes, há menos gás oxigênio disponível. E a temperatura do ar também diminui à medida que há um aumento da altitude. Então, conforme vai aumentando a altitude, há uma diminuição do gás oxigênio e dos gases em geral. E também há uma diminuição da temperatura. As pessoas que estão em regiões de grandes altitudes, por exemplo, a mais de 2.000 metros, e que não estão acostumados, não estão habituados em altitudes altas, podem apresentar alguns sintomas, como náuseas, aumento do ritmo cardíaco e dores de cabeça, certo? Mas com o tempo, com algumas semanas, quando eles estão nesse ambiente com alta altitude, eles se acostumam àquele ambiente e esses sintomas passam, certo? Mas quem não está acostumado com altas altitudes e se encontra em um ambiente, em um local com alta altitude, ela vai apresentar esses sintomas, certo? Náuseas, aumento do ritmo cardíaco e dores de cabeça. Aqui eu trouxe mais um exemplo. Não sei se vocês já viram, quando alguns jogadores vão jogar, por exemplo, em cidades como dos países de Bolívia ou Peru, em que as altitudes são elevadas, eles costumam receber essa dose de oxigênio, certo? Através dessas máscaras. Por quê? Porque o gás oxigênio é rarefeito na altitude, há pouco, certo? E eles não estão habituados. Então, por isso, eles têm que receber esse gás oxigênio através dessas máscaras e cilindros, certo? E hoje é por isso, pessoal. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês podem tirar lá no nosso grupo do WhatsApp ou aqui no YouTube, certo? Então, hoje a gente conheceu um pouco sobre a altitude e como ela também pode influenciar no nosso corpo e em questão da quantidade de gases no ambiente, certo? Até a nossa próxima videoaula. Qualquer dúvida, é só vocês perguntarem.